Seja muito bem-vindo, meu amigo integrador. Luva de engenheiro, o melhor do mundo é você, o integrador solar. Hoje aqui o nosso Suncast super especial na Intersolar Brasil. Brasil não, South America, a maior feira de energia solar do sul do mundo. Do hemisfério sul, né? Recebendo esse cara aqui, esse jovem, esse empreendedor, exemplo de pessoa, de profissional, de papai, de empresário, que é o criador da maior comunidade solar do WhatsApp de todo o planeta Terra e do Brasil, com certeza, que é a SolZap, Leonardo Fornazieri. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade nesse momento maluco. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Jean. Obrigado pela estrutura toda da SolarView, que já me abraçou nesse projeto, desse stand, nesse ano. Pela trajetória que a gente já tem juntos, por todas as conexões, pela história. Eu estou muito honrado de estar aqui com você hoje, com toda a família SolarView. E, cara, estou muito otimista com esse papo nosso. Demais, é o primeiro de vários, tantos outros que a gente vai fazer, né? Que já está planejado. Primeiro que a gente está gravando, Jean. É verdade. O restante já tem uma história longa, cara. Demais. Léo, para nós, nesse primeiro Suncast aqui, na Intersolar, eu queria que tu comentasse um pouco da visão que tu trouxe há pouco aqui. Palestra lotada, tinha cantores famosos aqui, mas não tinha mais gente aqui na palestra desse jovem aqui. Conta pra gente um pouco do que tu compartilhou com o integrador solar nesse bate-papo rápido. Perfeito. Cara, foi uma palestra muito legal, muito interessante. A gente falou um pouquinho do que é a natureza do negócio da SolarView, né? Gestão de dados, informação, e que tem muita conexão e tem muitas pontes junto com o meu negócio, que é do grupos SNW Sol. A parte de gestão de dados cabe à SolZap, mídia solar. Hoje nós fazemos a gestão de mais de 220 grupos de WhatsApp do setor solar, 100% da temática enquadrada nesse tema. Essa base é uma base extremamente qualificada. A gente faz um trabalho de mineração e de adequação dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, onde 100% das pessoas que estão ali, Jean, são pessoas cadastradas em nosso sistema. Eu sei que o cara ele é do setor solar, eu sei o nome dele, o nome da empresa, o ramo de atividade dele, o grau de maturidade que ele tem no solar, ou seja, há quanto tempo ele está atuando nesse setor e sei em que território esse cara está. E assim, através da comunicação que a gente tem, que é gerada pelos nossos próprios parceiros e clientes, a gente provoca essa base, a gente traz conteúdos nessa base. E de quebra, a gente colhe os comportamentos. Então, quais são os inputs, quais são as carências, qual que é o tipo de dúvida que esses caras têm, que tipo de informação que no dia a dia, no beat, no telhado, que esse cara precisa, que sejam respondidas ou pela cadeia solar, que contempla empresas de monitoramento, distribuidores de equipamento solar fotovoltaico, os fabricantes, ou dos indiretos, como financeiras, seguros ou outras empresas que fazem parte da comunidade. Então hoje a gente tem um trabalho que ele é 100% interpretar esses dados, manter essa base, trocando ideias e informações ali, e a gente acaba fazendo, né, consequentemente, um trabalho de engajamento dessas empresas com essa base. Então, basicamente, isso é o nosso negócio. Falamos basicamente sobre isso na palestra. Foi muito legal, muita gente de diversos lugares do Brasil participaram. O Leonardo de Goiás, meu xará, participou, a gente trocou bastante ideia. Encontrei com ele em outros lugares na feira, no Movimento Solar Livre, conversamos junto ele e eu. O Léo, irmão do Rodrigo? O Léo, irmão do Rodrigo. Tava lá o Jomar da Ceutec, estava lá no mesmo momento, eles têm um relacionamento forte. Conversamos eu, ele, Everton, o Edson, todos estávamos lá, falando sobre os reflexos do que foi papo aqui na SolarView. E assim, é só o começo de tudo que existe de oportunidade e com relação a como a gente deve tratar esses caras com muito apreço, com muito carinho, com muita atenção, porque principalmente o entrante
né? O cara que está entrando no solar, o cara que vem numa feira como essa, ele vem ávido por informações, vem ávido por dados, novidades, informações que melhorem ou que qualifiquem o trabalho dele perante o mercado, né? Esse cara vem buscar essas informações e ele encontra aqui entidades que algumas têm fit, estão prontas para trazer a informação que é palatável para esses caras. Outras, nem tanto. Então a gente cumpre esse papel de fazer esse approach numa dinâmica de 1 a 1, que é o que acontece dentro dos grupos de WhatsApp. Tá? Cara, então eu fiz um overview tentando responder a tua pergunta, mas é basicamente o que a gente apresentou aqui, que foi muito legal. Foi, para mim, uma honra, uma oportunidade muito boa, além de prestar serviço para vocês que a gente, como fornecedores, eu tenho muito interesse, a gente cruza essa linha, né? A gente já vai para a linha da amizade, da família, e que me satisfaz muito, tem muito a ver com a nossa missão de negócio. Demais. Léo, eu acho muito legal isso também, porque conecta com a nossa origem e a nossa história. Quando a gente lá em 2014 desenhou o primeiro projeto de fomento que nos deu dinheiro para começar a SolarView, a gente criou o conceito da plataforma para geração distribuída. E o que a gente mapeou foram os players, né? Quem é que estava dentro desse mercado de GD. Aí tinha os fabricantes, de modo geral, os distribuidores, o integrador, os proprietários, como base. Tinha os bancos, tinha as concessionárias de energia, instituições de ensino, tinha outros terceiros, tinha desenvolvedores, e etc. Entidades, órgãos, governo, por aí vai. E o que a gente viu era, na verdade, o projeto que a gente propôs era justamente coletar as informações, tratar elas para identificar as ofertas e demandas, as demandas e as ofertas, para facilitar os negócios. E eu vejo que, essencialmente, né, a SolZap é muito isso. Na descrição que tu traz, eu vejo isso. É entregar facilidade, entregar comodidade para o integrador ao buscar novas soluções que vão auxiliar o negócio dele. E eu vejo assim, ó, parecido com a gente, tu também olhou para o integrador principalmente, né? Integradores e instaladores. Que a gente viu que era o principal vetor de desenvolvimento do mercado solar. E por isso todos esses players aí que acabam atuando ou favorecendo ou facilitando o caminho pro integrador. Nessa linha, eu queria te perguntar, como é que é a tua percepção sobre o aproveitamento do integrador dessas oportunidades? Quando tu entrega para ele uma informação, cara, vai lá que esse cara aqui te auxilia. Tu já consegue metrificar isso ou pelo menos observar e falar, ó, galera, tá sabendo usar, não tá sabendo usar? Como é que é a tua visão? Jean, cara, muito legal você perguntar isso. E no time a gente discute isso diariamente, cara, coincidentemente. Como identificar, primeiro parâmetro, qual é o parâmetro para crescimento da maturidade do integrador, do instalador, né? Como identificar através do discurso ou da interação o quanto ele começa a evoluir em sua trajetória empresarial, vamos dizer assim, né? Isso não é possível através de um olhar, ela vem de uma análise de dados, né? Então, nosso trabalho, além da nossa plataforma, ela funcionar dentro do Telegram. O Telegram nos possibilita muitas trocas de informações ou uma gestão de inteligência do código-fonte, onde a gente desenvolve ali muitas interpretações ou conversas que podem ser tagueadas, a gente realiza a parte de inteligência ali. Então, dessa forma, a gente consegue começar a mapear a trajetória por conta do armazenamento das interações dessa pessoa, seja de forma direta, através com os nossos analistas, dos perfis da Carol ou da Doris, ou de forma indireta, que são as interpretações das conversas intragrupos, aí de forma variada, vamos dizer assim. Ora o cara está participando de grupos sobre fabricantes de equipamento, ou de inversores, ou de painéis. Ora ele está trocando dados ou informações, buscando informações com relação a otimizadores, com relação a dimensionamento de projetos. E assim a gente vai mapeando cada um dos seus IDs, vamos dizer assim, né? Ou seja, cada
contato registrado, a gente tem a trilha desse cara. Dessa forma a gente consegue identificar essa maturação de forma indireta, que é uma análise, né? Eu não estou perguntando para o cara como você está se desenvolvendo, eu não estou fazendo uma indagativa, eu estou só avaliando o que é comportamento. Então existe essa primeira etapa e existe uma segunda etapa que é quando a gente faz a dirigida, que aí está pautado na interação a respeito de um conteúdo específico. E aí sim a gente consegue não só interpretar, mas também questionar alguns pontos que porventura o meu cliente solicita como premissa de atendimento. Né? Então a gente tem um pacote especial lá, por exemplo, que é um pacote mais, entre aspas, não é o mais evoluído, mas é o mais dedicado, que é o Solzato Mais, onde a gente tem os grupos exclusivos de clientes, e aí a gente faz não só o atendimento primeiro nível, que eu chamo o primeiro nível, de gerar o conteúdo para o cara. Então, por exemplo, eu pego o teu conteúdo, espalho de forma cíclica nos grupos que a gente faz a gestão. A postagem é a interação de forma em primeiro nível. O segundo nível é quando eu colho a resposta e eu me proponho a responder um questionário para o meu cliente, indagando você como interessado, e só quando você preencher todos os pré-requisitos da que a empresa nos direciona, agora está pronto para eu passar para o Jean. Então isso a gente chama do segundo nível. Existe uma carência muito grande por exemplo, né, um exemplo clássico, né, as empresas, os fabricantes de equipamento. Diversas empresas do mercado dispõem recursos de alto nível, recursos engenheiros de alto gabarito para se fazer suporte no mercado. E essas empresas, elas têm um gargalo muito grande de dispor a hora desse cara para atender o Brasil inteiro, vamos imaginar assim. Se eu sou um fabricante que eu atendo 7, 8, 10, 15 distribuidores, eu sou o único recurso ou 2 recursos, como que eu dou conta de atender todos os integradores que estão precisando de atendimento, por exemplo, de um suporte, garantia de produto, uma troca? Como que eu dou conta? Como que eu tenho braço para fazer tudo isso? Então, o fabricante, naturalmente, ele fica à mercê de um processo que está meio que padronizado de atendimento, abertura de chamados, né? Então, como que a gente identifica isso dentro do nosso negócio para entender a maturidade? A gente pode fazer parte dessa etapa, mas eu vou até um limite. O limite é o cliente que nos diz, cara, responde esse checklist de 15 perguntas, assim que tiver respondido essas 15, eu posso acessar o meu engenheiro. Então dessa forma a gente otimiza os recursos do cliente também fazendo esse modelo de atendimento, que é algo que o mercado também está absorvendo agora. A gente já atende grandes empresas dessa modalidade, pretendemos crescer em curto espaço de tempo, porque o nosso negócio ele já está numa modelagem muito escalável. Então, cara, eu acredito que pelo menos um pouquinho eu respondi a sua pergunta. Demais. Léo, aqui tem 2 pontos que eu vejo que são importantes a gente reforçar. Um é que essa qualificação que tu faz do chamado se assemelha à qualificação que o pré-vendas faz para entregar o lead mais qualificado ali para o vendedor tocar pro gol. Perfeito. E é fundamental, isso eu vivo lá como dirigindo lá o sucesso do cliente na SolarView. Mesma coisa, a gente recebe o chamado e precisa ter um nível de qualificação ali para poder direcionar, senão internamente a gente acaba sofrendo nesse sentido, né? Que chega ali a demanda, a gente não qualifica direito e entrega, vai pro Léo. Daqui a pouco o Léo devolve lá, pô, Jean, esse caso aqui tu consegue resolver, para que ele tá trazendo para mim? Então isso é uma coisa fundamental, importante a gente valorizar e executar. E o outro ponto, que eu acho que é a base de toda a Solzato, que eu achei genial também, é que tu usou essa ferramenta que é tão simples, fácil, que tá no nosso dia a dia, que pegou de uma forma danada. Comentou do Telegram. Pra mim, meu perfil, e eu conheço muitos como eu, talvez você seja assim também, que o Telegram talvez não teve tanta aderência quanto o WhatsApp teve. Tem isso, né? O WhatsApp é muito mais difundido que o Telegram pra nós aqui, né? Sem dúvidas. Mas tu pegou isso e fez um troço que criou a comunidade, tu separou, tu organizou
pelos grupos, pelos temas. E tem uma coisa que eu aprendi contigo que eu achei sensacional, eu já deixo essa dica também que o Léo vai poder aprofundar mais, que é das labels. Teve uma vez que a gente tava conversando e tu mostrou assim as labels, cara, isso é sensacional, porque a gente usa uma coisa que às vezes é tão simples, mas que facilita demais o nosso dia a dia. E isso tu fez. Não, legal você tocar esse ponto, cara. Tentando te responder de uma forma consistente e curta, Jean. As labels já são funcionalidades padrão do WhatsApp. Quando nós não tínhamos o processo integrado com o Telegram e nós precisávamos de alguma forma ordenar o processo, as labels nos ajudaram muito, né? As etiquetas. Né? O usuário comum não conhece todas as features ou todas as funcionalidades do WhatsApp. O WhatsApp tem muito recurso ali, principalmente no aplicativo Business. No Business ele tem ali vamos imaginar assim, Jean, eu sou um empresário, independente se eu estou no solar ou não. Eu preciso usar ferramentas que otimizem o meu dia a dia e que eu organize conversas com pessoas para eu ter essa dinâmica que é do CRM. Né? O que é do CRM? Cara, cliente que eu preciso conversar mais vezes por semana, cliente que ainda não está na minha base como contratado, os prospects que eu tenho que deixar de lado porque esse cara não deu muita bola para mim. Essas labels nos facilitam nessa ordenação. O pequeno empresário, olha, o integrador ele tem um CRM na mão, uma ferramenta que está pronta ali, o WhatsApp está pronto para executar nessa aplicação específica. Não ganha R$1 do Mark Zuckerberg para falar isso. Ainda? Mas é fantástico, Jean, é fantástico. Mas assim, por outro lado, o WhatsApp tem limitações com relação à parte de integrações. Então, o que a gente desenvolveu é algo que eu preciso olhar o tempo inteiro, full time, porque a nossa integração é do Telegram sendo emitidas as comunicações através do usuário do WhatsApp, mas tudo funciona com a programação, código dentro do Telegram. E isso é algo que a minha equipe precisa olhar full time, porque se alguém fechar uma janelinha lá ou mudar o algoritmo de hoje para amanhã, a gente precisa contornar isso. Então eu tenho semelhante a nós na integração digital. Mas isso tem muito mais a ver com o comportamento do usuário. E aí tem um negócio legal, olhar para o usuário. A prioridade é o usuário. Então tentar interpretar esse cara para você através das ferramentas. E não a ferramenta ser o recurso importante. As pessoas que são os recursos importantes. Porque o ser humano ainda precisa interpretar, apesar de toda a evolução da inteligência artificial e outras coisas. Total. Léo, nós temos muito mais tema para abrir. Só que já abriu várias outras caixinhas ali, mas nós vamos deixar para os próximos podcasts, tá? Sim. Tão importante aqui, eu vou te pedir para nós finalizar uma dica. Que dica tu pode deixar para o integrador solar aí nessa primeira rodada? Perfeito, cara. A maior dica que eu dou para mim mesmo, então, conselho bom é aquele conselho que a gente pode absorver e fazer. Como que eu posso falar para você, cara, a solução da tua vida é comprar um food truck e viver disso. Cara, se não cabe para você, não adianta eu te dar esse conselho. Tem que caber para mim primeiro. Então, existem ferramentas à disposição que são fáceis e palatáveis, é facinho da gente aprender a usar, que se você fizer bem o seu arroz com feijão, você se descola da concorrência, porque às vezes você quer abraçar muitas frentes e acaba não fazendo bem o arroz com feijão. Aprendi isso tomando muito soco na nuca, apanhando muito, Jean, que existe o excelente, mas às vezes você precisa fazer bem o básico. Então eu convoco todo mundo que está assistindo, todo mundo que está na base da SolarView a explorar o básico e fazer muito bem o básico, porque isso te diferencia antes de abrir uma segunda frente, uma terceira frente, porque as ferramentas estão só para nos ajudar, mas elas não são o principal do nosso negócio. O principal do nosso negócio tem que ser as pessoas. Perfeito.
Cara, certo, mestre? absolutamente. Isso aqui, só isso aqui, esse pedaço final aqui já dá outros tantos podcasts, mas a gente vai tratar esses assuntos todos, tá? Vamos, cara, sempre. Obrigado, Léo, primeiro, tá? É sempre um prazer a gente trocar essa ideia aqui, mas ao vivo aqui, gravado agora pra você também que tá aí, é mais especial, tá? Obrigado de coração. Sim. Tamo junto e logo nos próximos capítulos. Sempre. Obrigado, Jean, pela oportunidade. Obrigado a toda a comunidade SolarView, a família SolarView pela oportunidade. Demais. Receba esse conteúdo e aplique. Sim. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.